Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Instituto Fabiano Pires. Nós estamos aqui numa sequência de mensagens sobre famílias baseado na Bíblia Sagrada e nós estamos chamando esses estudos de famílias do reino e nós começamos justamente pelas famílias de Gênesis. Eu quero ler um texto de Gênesis 4, versículo número 8, que diz assim: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Essa história de Caim e Abel é muito conhecida de todos nós. Eles eram filhos de Adão e Eva, e diz a Bíblia que certo dia, tanto um quanto o outro resolveu levar para Deus uma oferta específica. Diz o texto sagrado que Abel levou para Deus justamente a gordura das primeiras crias, dos primeiros animais, e o Senhor aceitou Abel e sua oferta. Caim resolveu também levar do fruto daquilo que ele produzia, e evidentemente o seu trabalho era como agricultor, mas o Senhor não aceitou Caim e a sua oferta. Na verdade, a aceitação ou não de Deus aqui não tem nada a ver com o que muita gente imagina, que seria o fato de que um ofereceu a Deus uma oferta cruenta, ou seja, uma oferta com sangue, e o outro não. Na verdade, a aceitação de Deus para com a oferta de Abel e também com o próprio Abel, e a não aceitação de Caim e a sua oferta, foi por conta das intenções do coração de cada um. E isso também o próprio texto vai dizer para nós, e o Novo Testamento vai comprovar isso posteriormente, a fim de que nós entendamos que o Senhor não aceitou Caim por conta daquilo que estava no seu coração. Quando nós falamos sobre inveja, evidentemente nós podemos falar sobre um assunto muito pertinente de praticamente todas as famílias. É impossível que nós tenhamos uma família 100% perfeita. Nós somos pessoas imperfeitas e, portanto, em algum momento da vida nós podemos, infelizmente, incorrer nesse erro da inveja. E a inveja pode acontecer entre marido e mulher, pode acontecer entre pais e filhos e pode acontecer entre irmãos, como foi o caso aqui de Caim e Abel. O grande problema é que a inveja é uma demonstração clara de insatisfação e, consequentemente, de despeito para com a outra pessoa. Ou seja, o invejoso é uma pessoa despeitada e é uma pessoa insatisfeita porque está vendo, literalmente, na vida de outra pessoa aquilo que, de repente, ela gostaria que estivesse acontecendo na sua própria vida. E aí, se nós pudéssemos fazer uma pergunta, o que é inveja? A inveja nada mais é do que um sentimento transformado em ação. Inveja é um sentimento transformado em ação. E esse sentimento transformado em ação demonstra justamente a insatisfação de uma pessoa com a felicidade de outrem. Nesse caso específico, nós vemos a inveja do Caim para com seu irmão Abel, porque o seu irmão Abel havia sido aceito por Deus e, evidentemente, estava muito feliz por conta disso. A inveja, infelizmente, acaba sempre vindo acompanhada, e ela, por exemplo, é acompanhada pelo despeito, né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui das nossas reflexões. Ao mesmo tempo, também, ela pode vir acompanhada de desagravo através de palavras. Evidentemente, isso pode acontecer e acontece. Inclusive, o próprio Caim, aqui nas linhas e entrelinhas do texto sagrado de Gênesis 4, nos mostra isso com muita clareza. Inclusive, até quando Deus interpela Caim, depois de ele ter matado Abel, e ele dá uma má resposta em Deus, uma forma de desagravo mesmo, como se ele estivesse simplesmente correto por aquilo que havia feito com seu irmão. Além disso, também a inveja pode vir nutrida do desejo de ser o que outra pessoa é, de ter o que a outra pessoa tem, de fazer o que a outra pessoa faz e até de estar na mesma posição que a pessoa está. E isso é muito ruim, porque na verdade faz com que a pessoa possa desenvolver não só coisas ruins dentro de si mesma, mas também desejos maldosos e ao mesmo tempo expressar isso por palavras e ações que podem ferir a outra parte. As causas mais comuns da inveja é, dentre tantas coisas, falta de identidade própria, né? A pessoa não sabe quem é, e o fato de ela não saber quem é, ela se torna uma pessoa despeitada e ao mesmo tempo quer ser o que outra pessoa é. Uma outra situação é falta de posses materiais e financeiras. É por isso que a pessoa que é faltosa de posses financeiras e materiais, ela é despeitada e ao mesmo tempo ela nutre o desejo de ter aquilo que outra pessoa tem. A inveja também pode ser manifesta através da falta de destaque. É por isso também que a pessoa invejosa, ela também é despeitada e ela tem muito desejo de literalmente fazer aquilo que outra pessoa faz. A inveja, ela pode ser manifesta através da falta de posição. É por isso que o invejoso, além de despeitado, ele também fica procurando um meio de, quem sabe, alcançar a mesma posição do outro. A inveja pode ser manifesta através de investimentos próprios, para que a pessoa possa crescer e alcançar resultados semelhantes ou até melhores do que aquelas pessoas para as quais ela olha. A inveja pode ser acompanhada, ou na verdade manifesta, por uma falta de um ciclo de relacionamentos saudáveis
e aí por conta disso a pessoa acaba tendo sentimentos que são armazenados dentro de si, que depois, repito, são expressos em palavras e ações muito ruins, mas porque lhe falta literalmente pessoas boas à sua volta para gerar exemplos. A inveja também pode ser manifesta por conta da falta de boas referências, ou seja, não há uma boa modelagem. A inveja também pode ser manifesta através de falta de amor próprio, porque na verdade uma pessoa que é invejosa é uma pessoa que não tem amor próprio, ou seja, ela não consegue se amar como deveria, e por conta disso essa pessoa acaba literalmente falando mal de outros e fazendo mal também a outras pessoas. A inveja pode ser manifesta também pela necessidade de aparecer. Tem gente que gosta de ser o centro de atenção. A inveja pode ser manifesta pela necessidade de reconhecimento, pode ser manifesta pelo excesso de comparação com outras pessoas, e está aí a internet hoje como talvez a maior precursora, não é, de invejosos da nossa geração, porque na verdade as pessoas estão sempre se comparando quando estão vagando aí pelas redes sociais. A inveja também pode ser manifesta por intermédio de vitimismo e coitadismo. Então a pessoa começa a se fazer de vítima e ela entende que ela também é detentora de toda a condição de ser, de ter e de fazer ou de estar na mesma posição que outra pessoa e, portanto, ela acaba falando e fazendo bobagens. A inveja também é manifesta pela baixa autoestima. A inveja também é manifesta por traumas não resolvidos. Então, na verdade, nós temos N situações que podem literalmente levar uma pessoa a manifestar a inveja. O grande problema é que a inveja, literalmente, ela vai corroer a pessoa por completo. A inveja, inclusive, traz consigo os ciúmes, traz consigo, como eu falei, o despeito, traz consigo o desdenho, as críticas, o disse-me-disse, as mentiras, perseguições, agressões, inclusive verbais e às vezes até físicas, como aconteceu aqui com o Caim e Abel, a tentativa de desmerecimento da outra parte, a tentativa de assassinato intelectual, a tentativa de assassinato emocional, não é? Sofrimento pessoal ininterrupto, porque a pessoa ela fica sofrendo o tempo todo por conta dessa inveja, o próprio vitimismo, a falsa sensação de merecimento, mesmo que a pessoa não pague o preço para chegar onde o outro chegou, então ela acaba se tornando uma pessoa que tem essa falsa sensação de que realmente merece, mas na verdade não pagou o preço para chegar lá. E aí tem uma série de outras situações que juntas podem literalmente vir acompanhadas da inveja. E aí essas situações literalmente podem ser associadas ao desejo, às palavras e às ações que vão gerar mal para outra pessoa, porque o invejoso realmente sempre está atacando a pessoa invejada. Como consequências mais pertinentes da inveja, nós temos a contenda, porque começa a gerar atritos, infelizmente isso acontece mesmo, e esses atritos podem acontecer tanto por intermédio de palavras e outros problemas mais sérios, quanto às vezes contendas simplesmente emocionais. A pessoa vai armazenando essas situações e vai sofrendo com isso sozinha. Inimizades, o isolamento, o ódio, o engessamento da pessoa, a pessoa para de produzir e daí por diante. Então, se nós bem observarmos a história de Caim e Abel, nós vamos ver que, na verdade, quando o Caim não é aceito nem a sua oferta, ele se transtorna. E aí Deus vem conversar com Caim e diz: ô Caim, por que você está transtornado, né? Por que você transtornou o seu coração? Se você não fizer o bem, você também não vai ser aceito? É claro que você vai ser. Tanto você vai ser aceito, quanto a sua oferta vai ser aceita. E o Senhor Deus, inclusive, fez um alerta grave para o Caim. Disse: olha, toma cuidado, que o pecado bate à sua porta, e se você alimentá-lo, você vai cometer um erro gravíssimo. E, na verdade, o Caim acabou entendendo que não precisava dar ouvidos a Deus e, infelizmente, veio a matar o seu irmão. E isso trouxe algumas consequências muito graves, né? Eu acho que, em primeiro plano, houve uma quebra de relacionamento dele para com Deus. Ele se tornou o primeiro homicida e ao mesmo tempo fratricida, ou seja, o primeiro que assassinou um irmão, né, em toda a história da humanidade. E este homem literalmente despedaçou seu relacionamento com Deus, né? Em segundo plano, ele encurtou a vida do seu irmão, porque seu irmão era novo e tinha muito que viver. E em terceiro plano também, ele fez os seus pais sofrerem de uma maneira descomunal, porque na verdade ele literalmente cessou uma vida por conta de bobagem, por conta de inveja, e isso não deveria ter acontecido dessa maneira, né? E aí, como consequência para a vida dele, ele acabou tendo que viver errante, não é? Longe, principalmente da pessoa do próprio Deus, por conta de ter que pagar pelo seu erro cometido.
Agora, a inveja, literalmente a Bíblia diz que a inveja tem poder de morte. E o invejoso, ele literalmente com as suas palavras e ações, ele acaba sendo prejudicado, ou seja, ele começa literalmente a matar dentro de si uma série de situações muito boas e benéficas, porque ele vai engessando literalmente a sua vida, ele vai parando em um processo, mas ele também traz transtornos para outra pessoa ou para outras pessoas, né? Inclusive, repito de novo, essa inveja pode ser encontrada não apenas em relacionamentos à parte da família, mas muitas vezes a inveja está dentro das famílias e isso não é nada agradável, não é nada bom e traz realmente sérios prejuízos. Segundo a orientação de Deus a Caim, nós também estamos avisados. O perigo bate à nossa porta. Nós estamos correndo risco a todo momento de, por atitudes invejosas, falarmos mal de alguém, desejarmos mal a alguém e até fazermos mal para outra pessoa. Inclusive, vou dizer mais uma vez para você, tome muito cuidado com as redes sociais, tome muito cuidado com a internet, para que você não queira colocar um padrão de vida para si próprio que talvez você nunca vá alcançar. Que você tenha a maturidade para entender que cada pessoa tem a sua própria vida, cada pessoa tem o seu percurso de história, cada pessoa tem as suas situações a serem vividas e você, sob hipótese nenhuma, é obrigado a ter o mesmo estilo de vida que outra pessoa tem, tá bom? Eu gosto muito de uma fala do Flávio Augusto, do Geração Eleita, ele até escreveu isso em um de seus livros, e ele fala sobre a escala da inveja. Olha que legal, e aqui eu encerro a nossa reflexão. Olha como é que uma pessoa invejosa ela vai caindo cada vez mais numa situação degradante. Primeiro, se você é uma pessoa que não fica feliz com a alegria e o sucesso de uma outra pessoa, você está literalmente doente no seu emocional e você precisa de cuidados. Então, se você não consegue ficar feliz com a felicidade do outro, você já tem problemas. Em segundo lugar, se você fica triste com a felicidade do outro, aí sim que você precisa de ajuda. Porque se você não consegue ficar feliz, mas ao mesmo tempo você fica triste porque o outro chegou onde você não chegou, você precisa de ajuda. Em terceiro plano, se você perde o sono, ou seja, se você perde a paz porque o outro alcançou e você não, mais uma vez você precisa de uma ajuda urgente de alguém que possa lhe auxiliar. E em quarto lugar, se você de repente começar a nutrir um sentimento de injustiça, porque o outro está feliz, porque o outro alcançou, porque o outro chegou e você não, e você começa a se colocar numa posição de que eu também mereço, mas não consegui até agora, então você literalmente precisa urgente, mas urgente mesmo de ajuda. Não fique dessa maneira, porque a inveja vai literalmente carcomer a sua vida, a inveja vai judiar de você enquanto você alimentar isso, tá bom? Pensa nisso.